Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos a alegria da solene festa da Santíssima Trindade, o maior dos mistérios da nossa fé, o fato de termos um único Deus em três pessoas diferentes. O Pai cria com o Filho e o Espírito. O Filho, que não é o Pai nem o Espírito, salva com o Pai e o Espírito. E o Espírito Santo, que santifica juntamente com o Pai e o Filho, mas não é o Pai e o Filho. Explicar o mistério da Trindade não compete a nós nessa liturgia, mas compete a cada um de nós perceber o agir da Trindade, que é um agir misericordioso, benevolente, todo ele focado na nossa salvação. Podemos pensar que sistematizar este grande mistério custou muitos anos, muitos concílios, e acima de tudo, aqueles que são o fundamento da nossa fé, os padres da igreja, com certeza muito refletiram para chegar, sobretudo, às conclusões que hoje temos acerca da Santíssima Trindade. No creio, professamos a nossa fé que Deus é uno e trino, é um só Deus. No entanto, que agem três pessoas diferentes, que são iguais em realeza e em majestade. O Pai, aquele que cria, o Filho encarnado, que um dia foi palavra dita pelo Pai, se tornou palavra viva no meio de nós. Cristo é a palavra que se fez carne para que entendêssemos visivelmente o agir divino. E por fim, o Espírito derramado em nossos corações, celebramos no último dia de Pentecostes, nos conduzindo à verdade. Vejam, o Filho é gerado, não criado, consubstancial ao Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. O Espírito do amor do Pai e do Filho ilumina e dá à igreja a condição de caminhar nesse tempo do Espírito. Mas o Evangelho, ele vem nos ajudar a entender que o próprio Jesus, quando conversava com os apóstolos,
disse a eles assim: olha, algumas coisas é muito difícil de eu explicar sem vocês experimentarem. Vai chegar o tempo que eu vou enviar junto ao Pai o defensor, o Paráclito, e vocês conhecerão todas as verdades por experiência. Vejam, nós temos a graça de já termos a experiência com a Trindade, sobretudo em Pentecostes, na nossa confirmação, nos sacramentos da igreja, temos nós a condição de compreender essa experiência do agir de Deus, que eu gostaria que a gente percebesse no âmbito da experiência. Não é dia de dar aula de teologia da Trindade, é dia da gente perceber que a Trindade trabalha ao nosso favor. Então, primeiro, quando a gente fala do Pai, o Pai, ele nos é entendido como Deus lá do Antigo Testamento, que a gente muitas vezes imagina como sendo um senhor velhinho, né? Aquele que tem cara de pai, mas na verdade, nós sabemos que tem um pai porque tem um filho. Jesus falou inúmeras vezes do Abá, do papaizinho. Ele não se referia ao pai de uma forma amedrontada, ou falando com um Deus vingativo e punidor. Ele falava com o Abá com carinho e uma ternura gigantes, porque de fato havia um filho e um pai. Quando Jesus é batizado, uma voz do céu diz: este é meu filho amado, nele ponho o meu bem-querer. A gente entendeu então que tem um pai porque tem um filho, e a gente entendeu que tem um filho porque tem um pai. E daí nós fomos adotados pelo filho, e no filho fomos chamados à adoção filial. Nós somos filhos adotivos do Pai, porque o unigênito e primogênito é só Jesus. No entanto, vejam, esse Pai, ele sempre foi imagem e semelhança da humanidade, assim como Filho e assim como Espírito. A gente imagina muitas vezes e formula Pai como um senhor, o Filho como um jovem e o Espírito como uma pomba. E aquele quadro que está ali em destaque, ele nos mostra que Pai, Filho e Espírito Santo, dos quais somos imagem e semelhança, tem a mesma forma, a mesma dinâmica de semelhança. No entanto, o Pai, num dado momento da história, fez uma promessa: um dia o meu filho salvará a humanidade. E daí ele envia o filho. Só que antes disso, o movimento do Pai foi sempre de descida. O Pai desce lá no jardim quando Adão e Eva perdem o paraíso, mas o Pai também desce quando vê o povo escravo no Egito e diz assim: eu estou vendo o sofrimento de vocês, eu desci para fazê-los subir. O movimento de Deus é um movimento de descida ao nosso encontro, não para nos destruir, mas para nos salvar, para nos fazer subir. Quando Jesus encarna, é um outro movimento de descida. Imaginem vocês, Deus não precisava em hipótese nenhuma, mas quis ser um de nós. A palavra então se encarna no ventre de uma mulher, assume a condição humana. O Filho desce. Desce para quê? Para passar pelo mundo fazendo bem, libertar, curar, perdoar, conduzir as pessoas ao Pai. E aí a gente entende que o movimento do Filho cumpre a promessa do Pai. O Filho vai para a cruz, redime a humanidade, obediente até a morte, nos salva. Ressuscita, é elevado ao Pai. Junto ao Pai, os dois, Pai e Filho, enviam o Paráclito, o Espírito, o sopro, o vento, enviam no movimento de descida. O Espírito desce e vem ao encontro da humanidade. Para quê? Para nos santificar, para ser o hóspede da nossa alma,
para mexer conosco e nos conduzir à fé. O Pai, o Filho e o Espírito descem para nos encontrar, cheios de misericórdia para nos salvar. Aí a gente precisa se entender, nessa solenidade de hoje, como muito gratos a Deus. Temos muito o que dizer. Obrigado, Senhor. Obrigado porque como Pai, Filho e Espírito Santo, desceste para nos salvar. E mais do que isso, para fazer morada na nossa vida. Aqui vale a pena a gente lembrar que desde o nosso batismo somos templos da Trindade. Você já parou para pensar o tanto que Deus habita na tua vida, no teu coração, na tua história de fé, no teu caminho para chegar até aqui? Quantas histórias nós tivemos que contamos com Deus, que foi a nossa força, o nosso amparo, a nossa segurança. Porque vejam, ao mesmo tempo que a gente agradece a Deus, a gente se reconhece morada da Trindade. Por isso, cabe a nós contemplar este mistério e perceber que Deus habita no coração de cada um de nós e nos motiva a cada dia a sermos sagrados. Onde Deus habita, ali é sagrado. E onde é sagrado, é lugar que o mal não pisa, porque de fato somos inteiramente de Deus. Que Deus nos abençoe e que a festa da Trindade nos faça perceber que Deus é amor, é puro amor e deseja nos salvar. Por isso, façam a experiência de todos os dias reconhecer a presença da Trindade no meio de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.